vermelho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o Bíblia online. Lá em Atos dos Apóstolos, tem um texto que está no capítulo 2 de Atos, que é algo que a gente tem provado dia a dia aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 em diante. Ele diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Mas está sendo recebida pelo povo de Deus, porque o Senhor falou assim: chama todos os amigos, venham se alegrar comigo, porque aquela ovelha que estava perdida foi achada e voltou para o aprisco. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Ele é digno. Ele é digno. Minha esposa tem uma palavrinha para a senhora também. É como nós louvamos, né? Quem já entrou na glória de Deus não consegue ficar longe dela. Irmãos, não se afastem jamais da presença do Senhor. E se você não tem sentido a alegria do Espírito Santo, converse com Ele, porque Ele está disponível. E é impossível, depois que nós provamos do amor e da glória do Senhor, nos afastarmos ou não sentirmos a alegria que há no Santo Espírito de Deus. Então que o Senhor abençoe e encha a senhora com seu amor exclusivo, porque Ele a ama de forma exclusiva. E que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a senhora, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te bendizemos, porque, Senhor, Tu és aquele que conhece, Senhor, o profundo e o escondido. Tu sabes, Senhor, aonde nos escondemos, Senhor, e Tu és capaz de ir lá, Senhor, com a Tua mão forte e nos puxar para fora, Pai. Te louvamos pela vida da Dona Célia, Senhor, porque ela mais uma vez pôde provar do Teu amor. Ela mais uma vez pôde provar a Tua filhinha amada, a ovelha, Senhor, que um dia estava perdida, mas foi achada pelo pastor de ovelhas, Pai. Te louvamos pela vida da Dona Célia e te pedimos que Tu venha abençoá-las, porque nós, como pastores desse lugar, Senhor, nós já a recebemos e a abençoamos como nova filha dessa casa que a ama, Senhor. Bendito seja o Teu nome, te bendizemos e oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir. Um pouco rouca, mas vou tentar. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui na casa de Deus. Agradecer ao pastor e a pastora que me acolheram com tanto carinho. E todos os membros da igreja. Eu agradeço a todos pela acolhida, pelas amigas que encontrei aqui e pelo empenho dos meus netos que fizeram me trazer de volta para o colo do Paizinho. Eu quero dizer sempre para Filipenses 3, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eis que faço nova todas as coisas, Dona Célia. Amém. Já chegou pregando a palavra, irmãos. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelas crianças. A outra está dormindo lá, mas vai ser abençoada do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua graça sobre as crianças da Tua casa, sobre as professoras, Senhor. Que Tu mesmo, Senhor, venha ensiná-las e guardá-las debaixo das Tuas mãos. Que elas cresçam, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, Pai. Nós a abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Arnaldo. Glórias a Ti, Senhor. Graças a Deus.
Senhor, nós queremos te pedir pela vida do Arnaldo nessa hora, que ele, Senhor, venha falar somente aquilo que é da tua vontade, que, Senhor, dos seus lábios e da sua mente brotem palavras, Senhor, que venham do teu trono, Senhor. Senhor, nada além disso, Pai, que ele seja usado pelo teu poder. Nós oramos abençoando a vida do teu filho, como já sabemos que tu tens abençoado a vida dele, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes hoje? Amém, né? Já tínhamos recebido, né? Mais uma pessoa aqui no nosso aprisco. Nosso pastor já tinha recebido, mas ela tomou a decisão. E para a honra e glória de Deus, né? Glória a Deus. Bom, aproveitando esse momento que estamos todos felizes, vamos falar aqui, né? Queria começar fazendo uma propaganda. De manhã, a gente está tendo uma escola dominical aqui abençoada, tá? A gente está falando sobre Leviatã, né? E a pregação de hoje não vai ser diferente disso, vai ser acompanhando. Então, eu aconselho vocês que não têm vindo, que venham, porque está sendo uma bênção ouvir falar, não sobre Leviatã, mas sobre o que Deus quer nos mostrar sobre Leviatã e tudo que ele faz dentro da igreja. E hoje eu vou trazer uma palavra que está ali também no livro de Jó. Queria que vocês abrissem comigo Jó, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E a gente vai falar, né? A gente tem falado muito aqui, domingo de manhã, sobre Jó. A gente sabe, né? Muitos aqui conhecem a história de Jó, todo o flagelo que Jó passou. E alguns dizem que foi... Eu já ouvi isso, tá? É absurdo, mas já ouvi. O diabo apostou com Deus, né? Não é nada disso. Na verdade, Deus tinha o quê? Um propósito na vida de Jó, né? E ele precisava quebrar algo em Jó para que aquele propósito acontecesse. É claro, a gente quando lê esse livro, com os nossos olhos humanos, a gente acha radical tudo que aconteceu. Mas se nós pararmos para pensar, não é diferente da nossa vida de hoje. Talvez nós não tenhamos perdido todas as nossas posses, todos os nossos filhos, mas alguma coisa nessa caminhada nós perdemos. E na maioria das vezes a gente perde por nossa conta. Porque a gente tem algo dentro de nós, que estamos falando aqui de manhã, que é orgulho. Orgulho de nós mesmos, orgulho do que a gente faz, orgulho do que a gente é. E tudo que o Senhor quer fazer e quer falar aqui essa noite é sobre isso. Sobre Ele ser o único, soberano e dominador das nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo diz, escravo de Cristo, devemos ser todos escravos. Amém? Então vamos lá. Livro de Jó, no capítulo 2, a partir do versículo 8, é uma parte muito conhecida desse livro, onde Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó respondeu, preste atenção, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E eu vou parar aí. Amém, meus amados? Vocês entenderam o que Jó, tremendamente, já falando ali com a esposa dele, né? Muitos dizem, essa esposa é má, essa esposa é amaldiçoada. Não, não é nada disso. Só eles sabiam na época o que eles estavam passando. Assim como eu comecei falando, que só nós sabemos os flagelos, as dificuldades, as coisas que nós passamos. E muitas vezes a gente tende a reclamar, a murmurar. Tá? Vou pedir para a igreja que possa se sentar. Obrigado. Estou empolgado com a palavra de Deus, a gente esquece. E então, voltando aqui à palavra, né? A esposa de Jó diz para ele, diante daquela situação difícil toda, como eu falei, que todos nós vivemos situações difíceis, né? Sempre tem alguém, e nem sempre é um inimigo que vai falar isso para a gente, né? Larga isso tudo, para de fazer isso. Que isso, cara? Tu está abençoando, tu está orando esse Deus ainda. Larga ele e morre de uma vez, tu está aí lascado, se coçando, se arrancando a tua pele com um caco de cerâmica. Sabe? E eu queria começar aqui dizendo que Deus tem um propósito para cada um de nós. E é esse o chamado de Jó, nesse livro. É isso que Deus quer dizer no livro de Jó. Não é que ele fez uma aposta com o diabo, não é que Deus queria ver até onde Jó ia. Na verdade, Deus queria algo mais para Jó. Deus queria
multiplicar. E nós vamos ver isso no final. Vocês vão entender por que eu estou trazendo isso aqui. E vocês vão entender também porque nós estamos falando do orgulho. Porque se a gente parar para pensar, qual é o propósito de Deus para nós? Propagarmos o reino, não é verdade? Só que a gente pensa o quê? O propósito de Deus é me colocar, na minha profissão, é me colocar no alto da minha profissão, sendo um cara renomado. Né? A gente sempre tende a pensar essas coisas, que o propósito de Deus são coisas para nós. E isso também é orgulho. Isso também é orgulhar-se de si mesmo. Não que a gente não possa sonhar, não que a gente não possa ter os nossos bens, claro que a gente pode. Mas o propósito principal de Deus para os filhos dele no reino é a propagação do reino. E como é que é a propagação do reino? Para quê? Para a gente fazer o que a gente fez aqui hoje. Aumentar, cada vez acrescentar mais ovelhas ao aprisco de Jesus. Para que todos que creem em Jesus, diz a palavra, todos, não é 1, 2, 3, falamos hoje de manhã também sobre isso, né? A gente falou, o pastor falou aí sobre a eleição incondicional, que muitos dizem salvo para sempre. Não importa nada disso. O que importa é que a palavra diz que todos que nele creem serão salvos. Então o propósito de Deus para o reino é salvação de todos. Então qual é a nossa missão e nosso propósito? Que a gente busque aqueles que ainda não estão em Deus. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque assim como o propósito de Deus é ganharmos almas para o reino, existe o diabo, né? Que aqui no livro de Jó ele é retratado como Leviatã. E o que ele quer? Qual é? O que o diabo quer na vida de cada um de nós? Gerar o que? A dúvida em relação à paternidade de Deus quanto a nós. Né? Se tu procurar em toda a Bíblia, toda vez que alguém é atacado pelo diabo, é atacado na paternidade, na dúvida, né? Jesus foi atacado. Se tu és mesmo filho de Deus, pula daí agora. Olha só a afronta. O pastor falou também hoje de manhã isso, falou assim, se o diabo foi lá em Jesus, ousou-se chegar perto de Jesus, como é que ele não vai ousar chegar perto da gente? Como é que ele não vai colocar na cabeça da gente assim, acaso tu é filho de Deus, então me prova. Tu pecou, meu amigo, então tu não é filho de Deus. Então o diabo está sempre tentando botar em prova a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E isso é incontestável. A palavra de Deus diz que todos nós, se cremos em Cristo, somos feitos filhos. Né? Alguns dizem adotados, outros dizem legítimos, não importa. Importa que nós somos filhos. E isso o diabo não pode tirar, nem que ele queira, nem que ele tente 1000 vezes. Porque a paternidade de Deus veio através de Cristo. Cristo nos salvou, nos resgatou para sermos filhos de Deus. Amém? Voltando aqui, diante dessa batalha em que nós encontramos, assim, né, dia após dia, como é que a gente deve agir para a gente não submeter à vontade, né, para a gente se submeter, à vontade do Espírito Santo e não a do diabo sobre as nossas vidas? Como é que a gente entende o propósito? Como é que a gente sabe qual é o caminho que a gente deve seguir em direção ao reino? Né? Se o caminho não tem nada a ver com quem eu sou, se eu tenho que mortificar a minha carne, deixar de eu ser quem eu sou, eu não sou o profissional, eu não sou o chefe de família, eu sou filho de Deus. Então a gente tem que começar em primeiro lugar pensando nisso, somos filhos, esquece todo o resto. Parece radical, né? Mas a gente não entende, a sabedoria de Deus veio exatamente para confundir, né? A falsa sabedoria que existe no mundo, e vocês vão entender aqui hoje. Deus não fez nenhuma aposta com o diabo, isso é a maior verdade, não existe isso. Deus é infinitamente superior ao diabo. Ele jogou o diabo assim, Então assim, ele não fez aposta com o diabo, e ele não faz hoje aposta com o diabo pela sua vida, não existe isso. Mas existe o diabo que quer te acusar, existe o diabo que quer te falar que você não é filho de Deus, para que você se afaste de Deus, e aí sim você se torne indigno de estar na presença de Deus segundo aos seus olhos. Você entende que quando a gente se desvia, a gente se afasta, a gente não consegue, é a gente que faz. E isso também é orgulho. Porque imagina só, um Deus infinitamente poderoso, que pode fazer o que quiser, te ama, disse para você que é teu pai, e você fala assim, não sou digno de estar na presença dele porque eu pequei. Caramba! A gente está cheio de orgulho, está cheio de nós mesmos, dizendo que nós somos os todos poderosos, que podemos realmente tirar isso. Eu não estou falando que o pecado não afasta, claro que sim. Se você peca, Deus é santo, Ele não pode se misturar com o pecado.
Então ele vai ficar ali, te esperando. Mas se você chegar a ele e se arrepender, ele está pronto para te receber. Me leva para casa, a gente cantou aqui. A hora que você corre para casa como aquele filho pródigo, Deus está lá de braços abertos para colocar tudo na sua mão, tudo que é dele, olha só. E a gente está aqui caindo na armadilha de ficar achando que é indigno, às vezes, diante de Deus. Não, não somos. Nós buscamos a Deus diante do arrependimento. Amém? Então Deus não fez nenhuma aposta e também não quis tirar onda com o diabo. Assim, olha meu filho Jó, como ele é íntegro. Não foi nada disso. Deus tinha propósito. E o único propósito de Deus, nós sabemos, né? A palavra diz o que sobre Jó? Diz que ele era íntegro e reto diante do Senhor, diante dos princípios. Jó conhecia o Senhor de quê? De ouvir falar. Ou seja, naquela tradição oral passada, né, que era a tradição antiga, como era passada a Bíblia, né, vamos chamar a Bíblia, né, era passada através da oralidade, né, da tradição oral. Então Jó ouvia falar de Deus, sabia dos princípios de Deus e seguia aquele caminho. Ele era íntegro, amém. Mas ele era perfeito? Não, senão Deus não pensaria em levá-lo para o próximo passo. Então Deus queria dar mais para Jó. Não é somente queria que Jó sofresse aquilo para ser restituído no final. Deus queria algo. E vocês vão entender aqui essa noite que Deus queria. Deus queria tirar o orgulho que Jó tinha. Você imagina? Jó sacrificava pelos seus filhos. Quando os filhos iam fazer seus banquetes lá, Jó ficava preocupado, falava assim, diz a palavra, tá, gente? Não estou conjecturando aqui, não. Eu estou conjecturando só a fala de Jó, mas isso diz aqui, que Jó sacrificava pelos filhos. Imagino eu, Jó preocupado assim, caramba, o que eles fizeram lá? Deve ter bebido, sei lá o quê. Ia lá, sacrificava para poder todo mundo estar protegido. Né? Então, existia ali uma certa soberania de Jó, vamos chamar assim. Tá? É como eu enxergo toda vez que eu leio, eu vejo Jó um homem íntegro e santo diante do Senhor, dos princípios, mas eu vejo um homem também controlador de tudo. Um homem que tentava ali segurar tudo com as próprias mãos. E aí a gente fala de outro homem que tentou fazer isso também quando ganhou poder. Eu vou falar primeiro de Saul, né? Saul, quando ganhou poder, a primeira coisa que ele fez é... Quem é o profeta? Eu posso fazer. Eu sou o rei, eu fui ungido por Deus. E ele caiu novamente no orgulho. No mesmo orgulho que o Jó ali mais sutilmente caiu. Né? Saul já foi escrachado. E aí, nisso tudo que Saul foi, né? O que aconteceu? Ele perdeu a unção. Perdeu até a unção de rei e foi atormentado por demônios. Então, olha só, presta atenção. O orgulho, o achar a si próprio melhor do que todas as coisas, torna você distante de Deus. E é o que a gente está falando aqui. E é o propósito de Leviatã, de Satanás. É te tirar exatamente do que te aproxima de Deus. E aí outro homem também que fez isso, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, Davi. Né? O que eu nunca entendia, né? Hoje eu entendo, mas eu nunca entendia o que queria dizer isso. O que é segundo o coração de Deus, gente? Tu vai ler a história de Davi. Davi só fez coisa errada. Caraca, Davi quando ganhou poder, ele fez tudo errado. Ele cobiçou, ele assassinou, ele foi lá fazer o censo sem que Deus tivesse pedido, para ver quantos homens ele tinha no exército dele para poder guerrear sem que Deus tivesse mandado. Então Davi também se encheu de orgulho. Vocês estão me entendendo? Mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E o que aconteceu com Davi? Por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Ele blasfemou, ele fez muita coisa errada. Mas no final de tudo ele entendeu algo que a gente tem que entender aqui essa noite. Tem que sair daqui sabendo que Deus é soberano. Não existe outro, nem mesmo você, que pode fazer isso ser diferente. Se você entender isso essa noite aqui, eu tenho certeza que tu vai sair diferente para todo o resto da sua vida. Eu vou contar um testemunho da minha vida depois sobre isso. E você, tem se submetido à soberania desse Deus diariamente? É uma pergunta tensa, né? Porque a gente, muito controlador no dia a dia, a gente tende a controlar nossas coisas. Eu tenho que controlar minha família, eu tenho que controlar as finanças, eu tenho que controlar, né? E a palavra de Deus diz totalmente o contrário para a gente, diz descansar. E a única coisa que a gente não faz é descansar. A gente controla tudo, bota a mão em tudo o tempo todo. E vocês perceberam quando a gente fala de Davi, de Saul e de Jó, eram homens
né? Que em outro tempo eram íntegros, 2 voltaram a ser, Saul se corrompeu, mas entende que todos eles queriam botar a mão nas coisas o tempo todo. E aí Deus foi me incomodando, essa palavra veio primeiro para mim, claro, né? Ela é rema, porque, fala assim, Arnaldo, você quer colocar a mão em tudo, não sobra nada para Deus. Como assim? Quem é o soberano dessa história? Eu? Então eu estou trazendo para vocês aqui algo que é muito profundo, mas é muito verdadeiro. Deus precisa ser o soberano da vida de vocês e não vocês mesmos. Então, se você não tem se submetido à soberania dele, comece a pensar nisso agora. O que é que está no meu controle e o que não está? Porque a gente acha que tudo está, né? O cara me dá uma fechada na rua, não está. Então a soberania é de Deus, o livramento é de Deus, não é meu, né? Eu xingar o cara na rua, tá no meu controle, né? Então é alguma coisa que eu posso fazer. Então a gente começa a medir, né? Eu uso muito nas dinâmicas que eu faço nas escolas, posso ou não posso, né? Porque tem sempre esses negócios dos alunos lá quererem poder tudo, né? Está numa moda dos jovens assim, eu posso tudo, se tu falar alguma coisa é gatilho, se tu me trouxer alguma coisa eu te processo, sei lá, então várias coisas assim. Então a gente leva a dinâmica do posso, não posso, infelizmente não dá para trazer a palavra direta, mas eu sempre trago ali um versículo ou outro bíblico que diz esse posso, não posso. Então o que você não pode, está na soberania de Deus, não na tua. E por que tu controla? Tu tenta controlar. O pastor passou por uma situação de acidente. Tinha como ele controlar? Não. Vai blasfemar contra Deus? Deus, tu é o culpado porque a soberania era tua? Não. Insano, como a esposa de Jó, seria quem falasse isso para ele. Aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse, porque Deus tinha algo para tratar com o pastor. E é assim que a gente tem que entender na soberania de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quer tratar contigo algo, não é? Não é porque ele permitiu, porque o diabo... a gente vai ler aqui que o príncipe desse mundo é Satanás. Ele... Não é que ele governa, né? Mas ele tem um certo domínio sobre essa terra que a gente vive, mas ele não é o dono desse mundo. Deus faz assim, ele acaba com tudo, tá? Então a gente tem que entender esse propósito de Deus para a nossa vida. Por que acontece? Por que eu sofro acidente? Porque não tem o porquê, né? É a mesma coisa que a esposa de Jó falando, pô, larga esse Deus aí e morre, porque esse Deus é mau. Ele está fazendo você passar por isso tudo, que absurdo. E não é verdade. Deus é bom. Amém? Deus é 100% bom. E qual era o propósito de Deus? Como eu falei antes, na não blasfêmia de Jó, era fazer ele subir de nível. De que forma? Vencendo a si mesmo, vencendo o seu orgulho. Jó era cheio de orgulho. Jó era cheio de orgulho, a verdade é essa. Era um homem íntegro e reto, mas era cheio de orgulho. E não é à toa que nesse livro se fala de Leviatã, e fala o que Leviatã veio trazer para nós, seres humanos. E aí por que a gente vive tanta provação aqui nessa terra? Então, se eu falei tudo isso, Deus é bom, né? E a gente questiona isso, quando a gente fala que Ele permitiu que as coisas ruins acontecessem, a gente não entende. Só que sempre assim, a dona Vânia acho que falou semana, foi a dona Vânia? Que ela pergunta assim, né? Não por quê? Por que Deus? Pergunta, para que Deus? E é muita sabedoria isso, dona Vânia, porque é verdade. Porque tem sempre um pra quê. Não é por quê. Deus não permite que nada aconteça na vida de vocês à toa, na minha, à toa. Tem sempre algo a seguir. Então, se a gente vive provação, ele não quer nos ver sofrendo, certo? Então por que a gente vive provação? Porque esse mundo não é nosso lugar. E Deus precisa, entre aspas, precisa que nós entendamos que a gente precisa morrer para a nossa carne física mesmo, para a nossa carne mental que está presa nesse mundo, porque esse mundo não foi um lugar feito para nós. Por que não foi feito para nós? Diz lá na palavra que Deus lançou Satanás onde? Lançou para baixo, para esse mundo, né? E se ele lançou nesse mundo, quem é que tinha que estar aqui? Estamos falando do Éden, né? Jogou Satanás, quem estava? Adão e Eva. Antes deles serem expulsos, né? Alguns estudiosos dizem que o Éden não estava localizado na terra propriamente dita, tá? Não se sabe informar com precisão, mas dizem que Éden era um lugar à parte da terra,
Porque quando Adão e Eva são expulsos, eles saem e depois nunca mais ninguém encontra o Éden. Por isso que os estudiosos dizem isso, mas ninguém sabe comprovar. Mas vamos entender que Deus lançou Satanás na terra. Certo? E o que Satanás quis fazer a partir do que ele chegou na terra? Ele viu ali a criação sendo amada por Deus. E a primeira coisa que ele quis fazer foi o quê? Enganar, destruir, tirar, né? Botar em xeque, botar em dúvida a paternidade desse Deus, que amava tanto Adão e Eva, né? Eu costumo sempre dizer que Eva foi sim enganada, Adão não foi. Adão não foi enganado, que Adão, eu tenho para mim, a Bíblia diz que Adão, todo fim de tarde, entardecer, ia ter com Deus. Se Adão ia ter com Deus todo dia, ele como sacerdote, creio eu, que ele recebia toda a doutrinação, tudo que vinha de Deus, com precisão. A Eva, pode ser que não, mas Adão sabia. Vocês concordam comigo que Adão provavelmente sabia que não podia mesmo comer aquele fruto? Que aquele fruto ali era algo mal? Sim. Então ele não sabia, ele não foi enganado, propriamente dito. Então eu costumo sempre colocar a responsabilidade nos homens, né? Quando eu falo para homens, eu falo, homens, não é contra o que o mundo diz, não é machismo, não é nada disso, mas nós somos sim responsáveis por aquilo que acontece ou pode acontecer com a nossa família, se a gente abrir guarda, se a gente abrir brecha. Muito mais, não estou dizendo que também não acontece com as mulheres, claro que sim, mas muito mais, porque, assim como falou aqui, né, Adão tinha direto com Deus. E quando Deus estabelece o homem sacerdote do lar, não é porque ele é o manda-chuva ou chefão, é porque Deus quer ter com ele algo para que exatamente eles não entrem no engano de Satanás. Então, voltando aqui, por que Deus coloca a gente aqui? Por que Deus permite que a gente esteja aqui e sofra os flagelos como Jó sofreu e como a gente sofre? Porque Ele quer nos tirar daqui em algum momento. A promessa dele qual é? Nos levar. E para Ele nos levar, para a gente ganhar essa mentalidade do Espírito Santo, que não é daqui, a gente precisa se desprender da carne. Então o propósito principal de Deus, quando Ele fala sobre a aprovação que a gente passa, é para que a gente desapegue. Né? Dona Célia, por que a senhora passou as provações que a senhora passou? Para que a senhora desapegasse das coisas desse mundo. Né? Já chegou aqui pregando a palavra de Deus, porque já desprendeu. Olha só, não é incrível como é que Deus age? E como é que é isso? Sabe? Então a gente tem que pensar muito nisso. E Satanás faz isso até os dias de hoje. Ele vem nos iludindo, né? Como ele tentou fazer com Eva lá no Éden. Ele caiu já falando assim, eu vou destruir o homem, vou fazer o homem se corromper, né? E como assim se corromper, né? Satanás, quando cai a terra, ele cai, né? Ele é condenado. Ele não teve chance de redenção, certo? Ele está condenado. Então o que ele quer fazer com o homem? Ele quer condenar o homem. Depois da queda de Adão e Eva, pela graça e misericórdia de Deus, nós ganhamos um corpo físico, corruptível, que pode morrer, para que a gente possa matar e ter a chance de alcançar a salvação espiritual. Porque Lúcifer, né, e os anjos dele são espirituais. E por isso estão condenados eternamente. Não tem, tá? Não tem chance. Eu me arrependo, não tem, tá? Nós, porque somos criação de Deus amada, temos a grande chance de estarmos vivendo nessa terra com esse corpo corruptível para que possamos mortificá-lo e termos a chance de redenção no Espírito. Amém? Estão me entendendo? Amém? Voltando aqui, ele faz até os dias de hoje. Como é que ele faz? As novas doutrinas que estão surgindo aí, eu não vou nem falar quais, várias doutrinas corrompidas demais, para os jovens principalmente. O que mais? Rede social, reality shows, televisão, né? A gente pensa que é teoria da conspiração, mas não. O diabo age exatamente nesses lugares, a gente sabe. A gente nós não temos TV em casa, né? Mas aí às vezes quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente só vê coisa horrível. A gente vai ver um clipe de música secular, não existe mais música secular, né? É tudo uma orgia, tudo agora virou como nos tempos de Noé, como disse a palavra, que seria no fim dos tempos. Então o que a gente precisa entender? Que nessas coisas é onde Satanás está usando. Naquele tempo Satanás usou o quê? A árvore da vida e a dúvida, o questionamento, se era mesmo para comer ou não era para comer. Hoje tem muito mais canais onde Satanás pode entrar na vida das pessoas, principalmente na dos jovens, então muito cuidado com isso.
Olha só que loucura, né? Aí a gente como cristão fala assim, que nada, tem nada disso, né? Tem muito cristão, você falou aí de manhã, tem cristãos mesmo, protestantes, que não creem no mundo espiritual, em batalha espiritual, né? Diabo nada, casa de cristão não entra diabo, o mundo não tem diabo nada, mentira. E a coisa que o diabo mais quer é que você não acredite nele, porque ele acredita em você. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Mas tem um filme que fala assim, ó, você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você. E quer te tirar da presença de Deus, com certeza. E olha só que louco, né? Aí eu fui buscar em 2 outras esferas sobre a visão de Satanás, né? A gente fala de Leviatã, na Bíblia tem Leviatã, que é o próprio Satanás. E aí eu fui lá na filosofia platônica buscar um ser chamado Demiurgo, para ver o que era. Eu fui pesquisar, né? Eu falei, vou pesquisar mais sobre... Porque tem uma passagem aqui que fala, né? O mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno, eu preciso desse mundo. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, olha só, na filosofia, Platão, né? Lá no ano 400 e tanto, ele escreveu sobre Demiurgo, que é o próprio Satanás. Ele escreveu assim, é o artesão divino, ou o princípio organizador do universo, que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Ou seja, exatamente o mundo que a gente vive. Ele é totalmente como se fosse projetado. Não sei se todos assistiram aquele filme, vou entrar numa loucura aqui, Matrix, que ele é totalmente projetado, né? Para enganar a mente humana. E é exatamente o que Satanás faz. Ele projeta toda uma fantasia, uma falsa criação. E aí o próprio Platão escreve, né, sobre esse ser. E depois eu fui pesquisar no mundo espiritual quem é esse ser Demiurgo. Ele é um arconte, né, segundo a religião gnóstica, tá, gente? Então aí, lá na religião gnóstica, que vem de Platão também, é cristão gnóstico, né, que chamam, mas não é cristão nada. Fala assim, ó, ele é um dos 7 arcontes. Adivinha quem é? É o olho que tudo vê. É teoria da conspiração? Nunca é, gente. Essas coisas são reais. Ele está aqui nesse mundo, ele está ludibriando cada um desse mundo, ele está cegando aqueles que ainda não conhecem Cristo para que percam ali a salvação, que é o propósito de Deus. Então, voltando aqui, olha só o que fala na religião gnóstica que dizia-se cristã nos tempos antigos. Em seitas cristãs de inspiração platônica, gnósticos, né? Ele é o ser intermediário de Deus na criação do mundo, responsável pelo mal que não poderia ser atribuído ao Criador Supremo. Ou seja, a gente tem que parar de não acreditar que o diabo atua no mundo, que ele está olhando cada um de nós, esperando um momentinho para entrar na vida de cada um aqui. E a gente precisa falar que esse momentinho que ele espera é o orgulho. Tudo é o orgulho. Está com raiva? Ira, orgulho. Ficou chateado com o irmãozinho que falou com você, não cumprimentou? Orgulho. Ficou triste que tua mãe falou uma palavra que você não gostou? Orgulho. Tudo é orgulho, gente, tudo. Tudo entra no orgulho. Já repararam como tudo isso entra? E a gente fica amargurado, a gente vai perdendo todo o amor que a gente tem pelo outro. E também é um propósito de Satanás, tirar um amor um pelo outro. E aí vamos lá em 2 Coríntios 4, só para a gente ver isso na Bíblia, né? O mundo jaz no maligno, né? E lá em 2 Coríntios 4, fala exatamente o que eu falei aqui, né? Falei de Demiurgo, que é a filosofia platônica, que acredita mais no mundo espiritual do que os cristãos, alguns cristãos. Isso é um absurdo, né? O Platão lá no ano 400 falou de algo que muita gente fala assim, que eu conheço cristão que fala que diabo não atua nada, não tem diabo nenhum, não tem batalha espiritual nenhuma, é uma viagem da cabeça daqueles que creem. E não é. Aí lá em 2 Coríntios 4, fala assim: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a confirmação bíblica de que o diabo está aqui nesse mundo para não permitir que você enxergue isso aqui, né? A glória de Deus revelada em Cristo, que é a própria imagem do Pai.
a gente entende o que a gente vive nesse mundo e por que a gente passa as provações. Porque Deus quer nos tirar dessa terra. Ponto. Então por que mesmo salvos, né, mesmo crendo em Cristo, se batizando, seguindo em obediência, ainda estamos aqui? Por que a gente não foi embora então, né? A missão de Deus é nos levar. Porque, como eu falei, nós, filhos de Deus, ganhamos uma chance. E a gente deve dar graças a Ele por isso, porque estávamos todos condenados em direção ao abismo. E se nós ganhamos essa chance de termos esse corpo corruptível, vamos fazer por onde? Vamos largar esse corpo, vamos largar essa mente insana, que pensa assim, abandona esse Deus e morre. Não existe isso. É insano dizer isso, se a gente parar para pensar nesse ponto de vista espiritual. Tá? O que eu estou querendo trazer para a igreja hoje, amados, é visão espiritual. Parem de olhar para tudo nesse mundo, tudo. Qualquer coisa que você olha para cá. De forma física, material. Tá? Isso pode estar sendo colocado para você ver, inclusive. Porque se a gente for nos estudos neurocientíficos, né, dizem que a gente projeta a nossa imagem, que a gente condensa as partículas no cérebro, e o nosso cérebro é capaz de condensar as partículas em matéria. Então, peraí. Pode ser que isso aqui nem seja verdadeiro. Pode ser que isso aqui seja uma simulação. Vamos dizer assim, tá, gente? Só, né, não quero assustar ninguém, tá? Não fiquem com essas carinhas. Eu falo isso com a Pilar em casa, a Pilar fala, não fala isso pelo amor de Deus. Ela fica até tonta, assim, ó. Porque ela fala isso, eu não existo. Eu falo, olha pela perspectiva espiritual. Por isso, né, que Deus nos manda sermos espirituais. É por isso. Porque exatamente nada disso aqui é o que a gente tem que viver. Deus não quer isso pra gente. E a gente teve a chance de ganhar o corpo para vencer o corpo, né, a carne, para vencer a mente insana que quer blasfemar contra Deus e se voltar espiritualmente. É isso que Deus quer. Então por que a gente passa por tanta provação, meus amados? Por quê? Se a gente tem que vencer a carne, se a gente tem que vencer a mente, lá em Tiago 1, a partir do versículo 2, Tiago explica pra gente por que a gente passa por isso. Por que a gente tem que vencer o corpo, por que a gente tem que vencer a carne corrompida. Tiago 1, a partir do versículo 2, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Meu Deus, ele fala grande alegria, né? Olha isso. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Aí eu já não me encaixo 100% nisso, né? Eu não sei se vocês se encaixam, se vocês passam sempre por muita, né? Ele falou grande, ele falou de um jeito assim, né? Eu não sei não, tá? Eu não passo 100% por todas as provações. Mas comecei, a partir da revelação que o Senhor me deu, que foi essa palavra que eu estou trazendo para vocês, olhar por uma outra perspectiva sobre a provação. Estou começando a gostar das provações. Grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, preste atenção nisso, sem que nada lhes falte. Olha que incrível. Para que você passa pela provação? Para que você ganhe multiplicação na sua vida, para que você ganhe prosperidade, seja ela do tipo que for. Porque se você passa, você cresce na provação, olhem com a visão espiritual disso tudo, vocês se tornam maduros, completos e nada lhes faltará. Então quando a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada, na verdade quando fala nada me faltará, não é bens materiais, não é nada físico não, tá, gente? É porque se Ele é o nosso pastor, nós estamos completos. Não é de bens, é completos. Espiritualmente falando, amém? Vocês estão me entendendo aqui? Amém? Glória a Deus, então. O Senhor falou comigo muito profundamente com esse assunto, muito. E diante do que a gente está estudando aqui, é muito importante que a igreja tenha um olhar espiritual. A nossa igreja não pode, a nossa igreja vai viver batalhas espirituais. Tá? A nossa igreja vai ter experiências nas regiões celestiais de batalha.
Então a gente precisa estar preparado para entender que a gente não precisa disso aqui. Eu vou pregar o evangelho muitas vezes fora do púlpito. Porque é isso que Deus quer, que a gente vá pregar. E aí, após a queda de Adão e Eva, fomos condenados a vivermos aqui. E por isso passamos pelas provações, né, com o intuito de nos posicionarmos para estarmos no reino. Assim como Jó, entre outros muitos homens, mulheres da Bíblia passaram. Provações infindáveis para que a gente possa estar pronto, preparado. Para quê? Para viver lá, ao lado de Deus. Caraca, é muito difícil pensar isso, né? Porque a gente pensava assim, ó. Eu não preciso de nada. Eu vou aceitar Jesus, né? A gente falou hoje do calvinismo, né? Segue, pô, salvo para sempre. Aí vai embora, salvão. Né? E tá salvo. Só segue em frente. Mas não, a gente precisa se posicionar. Se tu vai viver no mundo espiritual, como é que eu tô salvão e vou sair caminhando por aí, de qualquer modo, no mundo, abraçar o que Demiurgo preparou no mundo? Não, gente. A gente tem que entender que existe um caminho. Né? Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E o que ele disse para Nicodemos? Que o homem precisa nascer de novo. Então não venham me dizer que está tudo bem se você caminhar nesse mundo. Não, não está tudo bem. Você precisa nascer de novo. Então a gente precisa viver no mundo espiritual. Eu falo muito isso, mas é porque não tem outra forma de se viver nesse mundo, entendendo os propósitos, né, de Deus, que nem sempre são bons. Às vezes é um acidente. Eu já também sofri um acidente. E no momento do meu acidente eu falei, Deus, por que tu permitiu? Né? E depois, quando eu entendi que o livramento foi algo muito maior do que eu achava, tá? Foi muito maior. O acidente que eu sofri foi algo que Deus livrou. E depois Deus me fez lembrar do anjo que se colocou na frente do carro. Porque naquele momento que o carro rodou, fica desnorteado. Mas depois o Senhor me fez lembrar do anjo que se colocou fazendo assim, ó. Aí eu falei, caramba, e eu aqui reclamando, falando assim, por que tu permitiu? E aí depois é claro que eu entendi, né? Passei aí um período de provação para que crescesse, porque meu processo foi lá para baixo, porque eu reclamei, né? Eu falei, porque eu passei por isso, que droga, né? Aí Deus falou, tá, então peraí, segura aí mais um pouco. Aí pegou o vaso, quebrou, não moldou na hora, deixou ali de lado o pozinho. E é assim que ele faz com a gente, até que a gente aprenda, e vai moendo, vai moendo, vai moendo. Aí um dia tu aprende, talvez na glória, mas amém. O que Jó tinha e o que Deus queria dar-lhe como propósito. Como eu falei antes, Deus queria dar o que para ele? Multiplicação. Ele estava ali confortável, não é verdade? Ele tinha proteção, ele sabia que sacrificar a Deus era o que precisava fazer. Ele tinha uma vida ali bacana em Deus. E aí Deus olhou para ele e falou, meu amado filho Jó, eu preciso que você avance. Eu preciso que você saia dessa terra. Como é que Jó ia entender viver no mundo espiritual se ele só conhecia Deus de ouvir falar? Então, o processo de Jó não é crueldade de Deus. Nunca foi. E o processo da tua vida também não é crueldade de Deus. E também não é investida do diabo e Deus saiu porque Deus não te ama. É mentira isso. Deus permitiu para que você avance, para que você suba de nível com Ele. Jó possuía o quê? Retidão e integridade diante dos princípios bíblicos, certo? Mas Deus queria que ele desse o próximo passo em direção a onde? A poder caminhar com Ele. Né? Numa outra pregação que eu dei aqui foi sobre Enoque, que andou com Deus. Como é que tu quer andar com Deus se tu sequer entendeu que precisa sair do lugar? Tu tem que sair do lugar. Tem gente que fala que tem... Eu conheço um amigo que fala que tem medo de pedir isso para Deus. Me tira daqui e realmente tirar. Né? Mas e se Deus tirar? Olha que glorioso seria isso. E se Deus tirasse a igreja agora daqui? Agora. Meu Deus. Imagina que coisa, fiquei arrepiado de pés a cabeça, porque assim, imagina que coisa incrível, né? Então, do que a gente tem medo? Por que a gente teima em se prender aqui? Se a gente já viu aqui, hoje, que quem domina essa parada aqui, por enquanto, é Satanás. E ele vai querer ficar te enganando. Ele vai querer ficar te mostrando coisa errada, para que você te desvie do caminho.
né? Eu converso muito com minha filha, tem uma filha de 11 anos, né? Que assiste, não proíbo ela que assista algumas coisas, às vezes, né? Que distorcem a nossa realidade, mostram coisas contrárias, mas eu sempre ensino a ela assim, olha filha, isso aí é isso aqui, tá? Esse filme da Marvel tá muito bonito, muito legal, os Vingadores, tá, musiquinha, né? Avengers, as caras correndo, mas aí quando você... Aí eu, filho, olha só, é o seguinte, tá indo, né? Eu sou chato com isso, porque eu deixo ela ver, mas eu ensino a ela, para que ela não seja o quê? Enganada, para que ela não fale, nossa, o homem é incrível, tem um homem, né? Um super forte, é o Capitão América, ele é o homem, tem a tecnologia, que é o Tony Stark, tem um Deus, nossa, um Deus nórdico, Thor, né? E tudo isso o quê? Olha só, é o diabo e não a teoria da conspiração, gente, é verdade. É verdade. Há seitas, né? Seitas, irmandades, aí tipo maçonarias e outras, que adoram deuses nórdicos. Então assim, não é uma mentira que o diabo fica colocando nos filmes, nos desenhos. Fica assim, gente, fica. Então a gente precisa pelo menos, né? A gente não precisa ser bitolado ao extremo, mas a gente precisa ser consciente de que é o diabo que faz certas coisas, para que a gente possa continuar seguindo e subindo de nível com Deus. Porque senão a gente cai na primeira provação. Jó tinha, voltando aqui, uma família abençoada, proteção de Deus e a provisão de Deus, amém? Mas estava bom. Ó, pensar assim está ótimo, né? Mas Deus queria dar o que para ele? Rendição, intimidade e obediência, multiplicação e mãos abençoadas. E no final eu vou entrar um pouco mais nessas 4 coisas que eu falei aqui, não se preocupem. Como eu falei do Davi lá, né, ele era o maior pecador de todos. Para mim, cara, quando a gente vai listar os pecados de Davi, a gente às vezes procura isso, né? Não sei se todos fazem isso, mas caramba, Deus não poupa isso na Bíblia, né? Ele mostra o verdadeiro homem na Bíblia. E fala assim, caraca, Davi era muito pecador, né? Muito, o maior pecador de todos, talvez. Paulo fala que era ele, eu falo que sou eu, né? Mas Davi pecou demais. E quando ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, quando ele entendeu a total soberania de Deus, né? Quando o profeta Natan vem até ele para falar sobre o caso, né? Do homem que cometeu tal crime, o que Davi faz logo, né? Eu mataria esse homem, né? Mataria, é o juiz, né? O justo juiz, Davi. E aí, de repente, o Natan fala para ele assim, mas esse homem é você. Né? E o que aconteceu após isso? Né? A gente sabe a história de Davi, o como ele foi ali, né? Ele perdeu o filho dele, né? Com Betseba. Enfim, ele entendeu a soberania de Deus, né? Como é que ele entendeu? Lá na Bíblia, né? Ele, quando ele sofre ali o luto desse filho que ele perde, 7 dias, né? Dizem que ele ficou 7 dias sofrendo. De repente, Davi se levanta e fala assim, tudo bem, vamos embora. O que é isso? Mesmo que Jó, ele entendeu a soberania de Deus. Não tem jeito, para de reclamar. Para de ficar reclamando da tua vida. Porque Deus quer fazer que você suba de nível. Ele quer colocar algo aí que às vezes é dificuldade para você subir. Ele quer, né, tirar o teu primogênito, como foi com Davi, para que você avance o nível e entenda assim, sim, Senhor, o Senhor é soberano, chega, aprendi. E parar de ficar segurando as coisas com a mão. Porque toda vez que a gente ganha poder, a gente bota a mão e quer segurar. Mas não, o poder é dele. Então, quando a gente entender isso, a gente vai viver para fora dessa terra. Porque a gente vai entender que se ele comanda tudo, e mesmo Satanás sendo o príncipe desse mundo, eu estando com Deus em espírito, eu consigo sair desse mundo, você vai parar de sofrer as coisas desse mundo, amém? Se conectem com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz por nós. Né? A gente foi lá na casa de vocês, a gente conversou pra caramba lá, não foi legal a beça? E tudo que a gente falou foi isso, né? Deixa, descansa, deixa na mão de Deus. E às vezes nem sempre o que a gente fala é o que a gente pratica 100% também. Mas aí a gente vai lá e conversa e aprende isso também, porque é Deus falando com a gente. Porque tudo na vida a gente precisa deixar na mão dele. Ele é o soberano. E hoje, diante da graça, né? Eu falei ali do Antigo Testamento e eu sempre puxo muito para os dias de hoje. Diante de Jesus, do que tudo que ele já fez por nós. Como é que a gente pode continuar se posicionando?
né? Como é que a gente continua no reino? Retidão, né? Isso aí não muda. Obediência a Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas. Essa parte é onde eu vou entrar agora, que é amor ao próximo, que é a parte eu acho que é mais difícil para muitos. Para mim, pelo menos, é muito. Intimidade e fidelidade aos propósitos e princípios de Deus. Tem que seguir esse caminho, ó. Retidão. Não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, fica focado no alvo. Obediência. Obedeça. Ah, eu já obedeço. Mentira. Eu vou provar para todo mundo que a gente não obedece a Deus. Eu não, né? A palavra de Deus vai provar, na verdade. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo, intimidade com Deus, fidelidade a Ele e aos propósitos e princípios. É difícil? Se a gente parar para pensar, não é. Mas diante de tudo que a gente se engana, que a gente vê, que a gente lê, que a gente vive, a gente se desvia desse foco. Né? Talvez se fôssemos seres mais primitivos do que somos, seria mais fácil a gente se apegar a Deus, porque a gente não teria nada. Imagina Adão e Eva lá naquele paraíso, né? Talvez não fosse tão difícil. E ainda assim foram enganados. Olha só que bizarro. Imagina a gente que vive tanto estímulo nesse mundo. Então, igreja, é importante que a gente se atente aos estímulos do diabo nesse mundo para que a gente não caia neles, porque a gente precisa viver no Espírito, mas a gente está aqui nesse mundo, então a gente vai viver aqui. E aí, para isso, Deus deu o que para nós? O fruto do Espírito. Qual é a maior comprovação de que tu está cheio do Espírito, meu amado, minha amada? Qual é a maior comprovação? É o poder sapatear? Eita, não! É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, né? Fidelidade, mansidão, domínio. Já falei essas últimas, então a gente vai falar agora. Mansidão e domínio próprio, certo? E aí, para que Deus deu esse fruto do Espírito? Exatamente para que a gente pudesse entender o que é viver no Espírito. Arnaldo, eu não sei, você está falando muito aí, sair da terra, viver no Espírito. Como que eu vivo? Está escrito. O fruto do Espírito né? Tudo aquele atributo do fruto do Espírito é o que Deus quer que você viva nessa terra. E um pouquinho antes, fala uma lista que eu não vou nem ler aqui, depois se vocês quiserem ler, né? Está em Gálatas 5. Gálatas 5 fala também do fruto da carne, que é terrível, que a gente às vezes olha aquela lista e fala assim, caramba, 1 para mim, 2 para mim, 3 para mim. E é terrível, né? Então a gente deve se atentar ao que é da carne e ao que é do Espírito. Só dessa forma você vive no Espírito. Fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Quanto se encaixa na lista do fruto do Espírito, né? A gente vai falar disso agora. E aí vem algo muito curioso, né? Lá na Bíblia, em Apocalipse. Não precisa abrir não, Marcos. Eu vou ler rapidinho, que eu vou falar rapidinho disso aqui. Aí Deus dá para nós o fruto do Espírito, para que a gente saiba viver aqui na terra segundo o Espírito. Aí tem algo curioso na Bíblia, lá em Apocalipse, que fala assim: e do trono saía um relâmpago, Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. É bonito o Apocalipse. 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é 7 Espíritos de Deus, gente? Que mistério é esse de Deus? 7 Espíritos, está lá em Apocalipse. Exatamente. Os 7 Espíritos de Deus. E assim, é incrível, porque quando você entende sobre o fruto do Espírito, sobre o que Ele quer fazer com você aqui, aí você vai buscar lá em Isaías. Esse aí tu pode abrir, Marcos, por favor, Isaías 11, só para a gente ler o que fala lá sobre os 7 Espíritos de Deus que estavam em... Lembrando que Isaías é o profeta messiânico, então ele fala de Jesus, né? Então quando ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não são 7 Espíritos vagantes de Deus não, gente. São atributos do Espírito Santo, que devem estar em nós também. E olha só, a gente está falando de avançar nível. Olha só que maneiro. Lá em Isaías 11, no capítulo... Não, perdão. Peraí. 11. Acho que é 2. Capítulo 11, versículo 2, isso. Abre lá, Marcão, por favor. Ó, 11, 2. Aí fala assim, ó.
Ele que diz aí é Jesus, tá? É o Messias que Isaías vem trazer. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ó, conta aí, 1, é o Espírito Santo. O Espírito da sabedoria, 2. E de entendimento, 3. O Espírito do conselho, 4. De fortaleza, 5. De conhecimento, 6. E de temor ao Senhor, 7. Né? Então ele está falando de Jesus, o completo, aquele que vem completo. Né? Então olha o mistério de Deus aí, dos 7 Espíritos de Deus que vem acoplado no Espírito Santo que está em você, está em mim. Tá? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E ainda digo mais, lá em Salmo 111 diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então tudo está ligado, vocês estão entendendo? Olha só, a gente precisa estar mais ligado com Deus. Se você teme o Senhor, você já ganhou 2 pontos aí no Espírito, né? Nos 7 Espíritos de Deus. Temor ao Senhor e sabedoria, porque o temor do Senhor está atrelado à sabedoria. E todo o resto vem junto com a prática do fruto do Espírito. Porque é um mistério de Deus, 7 Espíritos não é não. É atributo do nosso Deus Altíssimo. E tudo que Ele tem, Ele coloca em você, para que você tenha mãos. Eu falei lá de Jó, mãos abençoadas, né? Para que mãos abençoadas? Para propagar o reino. Tu precisa, olha só que tu precisa para propagar o reino. Espírito Santo, óbvio, que vem com o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, conhecimento e temor. Para você continuar seguindo reto. Olha só como o Senhor vai dando para a gente o caminho de sermos espirituais. A gente não precisa viver nessa terra. Eu estou falando algo que é difícil. Pô, difícil demais. Eu também, é muito para mim, muito. Eu tenho vivido isso na prática. E os 7 Espíritos de Deus, né, segundo está falando aqui, não vamos entender como 7 Espíritos separados, são para os que aprenderam a caminhar com Deus. A gente falou lá, né? Jó, quando se rendeu, entendeu, ele precisava caminhar com Deus. Enoque já caminhava com Deus. E para você caminhar com Deus, você precisa ter esses atributos para estar 100% na presença desse Pai. Amém? Vocês estão me entendendo? Está profundo, mas eu estou tentando ser aqui bem prático, porque realmente o que o Espírito Santo me revelou foi muito profundo. Quantos de nós já chegamos lá, né? A gente pensa, a gente mal está conseguindo praticar o fruto do Espírito, né? Aí eu vejo o Arnaldo e falo dos 7 Espíritos de Deus. Ah, sai fora. Né? Mas sim, a gente tem que conseguir. Mas para isso a gente precisa se atentar ao fruto do Espírito. E mansidão e domínio próprio estão interligadíssimos, né, com a perda do orgulho. Caraca, ser manso é muito difícil, gente. Muito difícil. Eu quero responder qualquer coisa que me falam. Hoje eu estou aprendendo a segurar, mas cara, qualquer coisa que me fala, já engasga. Assim. Caraca, é terrível, mas é imprescindível que a gente entenda que precisa viver nisso. Porque Deus quer nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Ele diz lá na palavra dele. E não se agrada que você se ingesse dentro da ilusão, né, de que é obediente. Não, já sou obediente. Eu já ouvi gente falar, não, eu obedeço sim, né? Teve o fariseu lá, eu obedeço tuas leis, eu sigo, eu dizimo, eu oferto, eu primicio, eu prego, eu canto, eu sei lá o quê, né? E não, você não é só cultuando aos domingos, não é só vindo à igreja que você está caminhando com o Senhor. Eu vou falar algo que é muito, muito importante para a igreja hoje, que é primordial talvez, e condizente com Cristo. Obrigado. Condizente com o que Cristo é. A parte mais difícil, é aí onde eu entro que a gente acha que é obediente. Né? Jesus fala, seja obediente à minha palavra, mas a gente tem que ser obediente. Né? O pastor fala aqui, né? Se tu é 99% obediente, tu é desobediente. Se está faltando 1%, se está faltando 0,01%, tu é desobediente. Então, olha só. Não blasfeme, não murmure, afaste os que lhe fazem se afastar de Deus, ore pelos outros e principalmente por quem lhe faz mal. Essa é a parte que eu quero entrar. Orem pelos outros. E principalmente pelos que lhe fazem mal. E siga confiando no propósito que é o que Deus irá cumprir na sua vida pelo reino. Deus não vai cumprir nada por mim.
Não é porque ele me olhou, achou engraçadinho, não. É porque ele quer cumprir em mim algo para o reino. E se eu não quiser, meu amigo, minha amiga, amém. Eu vou embora e ele coloca outro que faz. Né? A parábola dos talentos fala exatamente isso. O cara que guardou lá, enterrou os talentos, o Senhor veio, pegou e deu para outro. Porque ele não queria. Beleza, segue em frente então. Então assim, eu preciso estar realmente ligado com o Senhor, né? E não blasfemar, não murmurar, não reclamar. Para que o processo, ao invés de ficar indo para baixo, vá para cima. Vá para o próximo nível. O que Jó recebeu quando entendeu que Deus é o único que detém o verdadeiro domínio sobre nossas vidas? Vamos lá, em Jó 42:10. Para a gente entrar agora na parte mais difícil dessa pregação. Para nós, para todos, tá? É muito difícil realmente. E eu tenho aprendido isso na prática. Jó 42:10. Eu vou ler só esse versículo. A gente já sabe a história de Jó e o que aconteceu no final dela. Esse é o final. Quando Jó orou por seus amigos, presta atenção nisso. Quando Jó orou pelos seus amigos, quem eram esses amigos? O que eles estavam fazendo com Jó nesse momento? Né? Estavam falando ali coisas terríveis de Jó, né? Nem sei se eram mais amigos, né? Mas Jó orou por eles. E aí quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Aí segue. Pode seguir, Marco, que ainda tem o final do 10. O Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Pode parar aí, por favor. Que eu só queria que vocês entendessem essa parte. Quando Jó orou pelos seus amigos. Os amigos que estavam falando mal dele, os amigos que estavam, né, dizendo que ele era pecador, que ele era sei lá o quê. Ele orou e a partir daí, eu achei incrível, quando vem em sequência, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Engraçado, né? Ele só orou. Entenderam? Reverteu tudo. Deus deu infinitamente mais do que Jó estava pedindo, pensando, esperando. Jó estava perdido, Jó nem acreditava mais que ia viver. O final dessa história é lindo, mas se a gente não entender, né, o que Deus quer de nós, a gente não vai viver isso aqui. E eu vou compartilhar com vocês o que tem mudado a minha vida. Humildade é uma palavra errada de se usar. Humilhar-se é a palavra certa. Porque a palavra diz, os humilhados serão exaltados. Por quê? Como é que é isso? O que é ser humilhado? A gente diz que é bom cristão, a gente diz que é obediente, a gente diz que cumpre, né? Mas se a gente não cumpre tudo, como eu falei, a gente é desobediente. E aí vamos lá em Lucas, para finalizar essa palavra em Lucas 6, 27. Vamos para a prática agora dessa obediência. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem. Olha, gente, essa para mim, na prática, é a parte mais difícil de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, toda, tá? Eu tenho vivido isso na prática, mas olha, eu posso compartilhar, depois eu vou compartilhar o testemunho de que isso tem mudado a minha vida. Assim como Jó orou pelos amigos, olha só, vamos lá. Amem seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Olha a lista difícil. Abençoe quem os amaldiçoa. Ore por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. Cara, isso é difícil, né? Tanta gente que pede, às vezes eu até me escondo. Falo, cara, tem uma mulher pedindo ali. Mas Deus manda a gente dar. Olha a desobediência. Caramba, isso é pesado, né? Porque se a gente for dar para todo mundo que pede pra gente em Itaipava, tô falando pequeno ainda, né? Se for no Rio, então, acabou as finanças, né? Até ficar devendo. Falar, meu amigo, deixa para a próxima, né? Bota no boleto aí que eu pago depois, porque... Não, é verdade, mas olha só, Deus está mandando. Vocês estão entendendo quão pesado é isso? Deus está mandando a gente fazer isso. Dê a quem pedir, e quando tomarem as suas coisas, não tentem recuperá-las. Ou seja, perdeu. Olha, gente, e nisso Jesus está sendo literal, tá? Muitos ficam falando aí que não é nada disso. Jesus, ele enfrentava os fariseus. Não, ele não enfrentava, ele era assim, posicionado porque ele era Deus.
Ele tinha autoridade sobre os fariseus. Tá? Mas ele veio para cumprir tudo, inclusive isso. E ele fez isso que ele está mandando a gente fazer aqui. Dê a quem pedir, porque ele podia muito bem estalar o dedo e matar todos os fariseus que estavam prendendo ele naquela hora, né? Podia estalar o dedo, matar todos os romanos que estavam ali, podia fazer o que quisesse. E ele se deixou abater como uma ovelha, né? No matadouro. Então, olha só o que ele diz. Vamos lá. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles façam a vocês. Se vocês amam apenas aqueles que o amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo em volta. E é até capcioso isso, né? Você fala assim, opa, vou investir meu dinheiro ali no empréstimo, né? Quantos não fazem isso? Portanto, amem os seus inimigos. Mais uma vez, ele falando isso. Façam-lhes o bem, e emprestem a eles sem esperar nada em volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Gente, para aí, é muito pesado. Mas olha que promessa. Olha que promessa. Então, a recompensa que receberão do céu será grande. Olha que promessa, meus amados. E estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Gente, a gente está em obediência a Deus ou não está? Não precisa dizer, só pensa agora. Será que a gente está agindo em real obediência a Deus? Vamos continuar aqui? Pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Por isso que ele manda você amar o inimigo. Porque às vezes você blasfema, você deseja a morte, né? Você fala, para mim ele morreu. Ele morreu. Você matou ele. Jesus fala isso. E aí quando você é misericordioso, você está agradando a Deus. Porque Deus também quer esses. E aí vamos seguir. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Mais uma parte pesada. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais. Olha só, outra promessa. Poxa, se Deus, que é fiel, prometeu, por que você não creu ainda nisso? Eu também não criei ainda nisso. Sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Preste atenção, meus amados. O padrão que vocês usam para olhar para o outro, para medir o outro, é como Deus vai fazer com você. Olha o quanto pesado é isso. E se tu não está em obediência a Ele em relação a tudo que a gente falou aqui agora, nesses versículos, tratem de se acertar com Deus. Isso não é ameaçador, gente. Isso é promessa. Deus está dando promessa para nós. Está dizendo que nós vamos nos tornar filhos do Altíssimo. Verdadeiramente filhos do Altíssimo. Quer melhor promessa do que essa? Deus quer restituir tudo aquilo que você acha que perdeu. Porém, foi Ele mesmo que tomou para Ele, para que você pudesse enxergar algo, como eu falei antes. Como Ele fez com Jó. Mas isso só acontecerá quando você já não for mais a sua prioridade. Porque nós sempre somos a nossa prioridade. O mundo diz assim, ame-se a si mesmo, seja a sua prioridade. Né? Ninguém importa, você em primeiro lugar, isso é mentira. Porque a Bíblia acabou de nos dizer aqui que todos importam muito mais do que a gente. Se vier alguém roubar a minha blusa de fora, eu dou a de dentro também. Eu faço isso? Claro que não. Então eu não estou em obediência. Então Deus busca obediência e a gente fica aí, perdão pela palavra, rotando santidade, dizendo que está obediente a Deus. E a verdade que eu queria trazer sobre o orgulho esta noite, meus amados, é que assim como para Jó, Deus quer elevar você de nível. E se você não entender que tem que amar o próximo desse jeito, você não cumpriu o que Ele está esperando. Então trate de se acertar com Deus, trate de amar o próximo. Se você se entregar
e der mais importância ao próximo do que a você mesmo, Deus te completará. Com o quê? Rendição verdadeira à soberania dele. Intimidade e obediência. Multiplicação. O que é multiplicação? O que ele multiplicou para Jó? Prosperou. E a gente fica pedindo o tempo todo prosperidade, ajuda-nos. Pô, tá faltando dinheiro, tá faltando recurso, tá faltando, eu quero vender, eu não consigo vender minha casa, eu não consigo alugar minha casa. Cara, tem tanta coisa que a gente pede e que é o simples fato da gente orar pelo outro. Olha, Jó recebeu quando ele orou. Então, a partir de hoje, saia daqui assim, ó, a prática da minha vida, o que aconteceu com a minha vida. A partir do dia que eu entendi que o Senhor me deu isso aqui, eu comecei a orar por todos, mas todos. Cara, eu sei lá, perdi as contas dos nomes que eu falei. Comecei a orar por 1, 2, 3, 4 milhões de pessoas. Aí comecei a entrar nos meus inimigos, naqueles que me odeiam, naqueles que me fizeram muito mal, naqueles que me machucaram, naqueles que me atingiram na infância. Muita coisa, sabe? A gente pensa no orar pelos teus inimigos, você esquece também desses, né? Dos bullying que você sofreu na infância, das pessoas que te fizeram mal também, seja da sua família ou seja de fora. São tantas pessoas, então comece a orar por elas, comece a amar essas pessoas. Assim como Jó, porque eu tenho certeza, e eu posso falar isso pela prática da minha vida, está acontecendo isso, tá? E não é barganhar com Deus, é orar pelo próximo de verdade, com amor. No início doeu. Não sei se vocês assistiram a Cabana, o filme A Cabana. Aí ele segura a Joaninha, aí ele pode esmagar, né? Ele tem a opção assim, esmagar a Joaninha ou abrir, ou largar. Deus fala para ele, né? Aí ele, uma ódio no coração, né? Aí libera. E é isso que a gente tem que fazer para Deus, liberar. Solta, deixa embora. Não se prende. Não se prende às mágoas. Ama verdadeiramente. Eu te garanto que se você fizer isso, Deus vai te dar infinitamente mais, como ele fez com Jó. Olha, não foi instantâneo? Assim que Jó orou pelos seus amigos, Deus deu. Estalou o dedo, né? Eu gosto de falar estalar o dedo porque Deus é assim, né? E a gente fica esperando tantas bênçãos, tantas coisas que não acontecem, e às vezes é só isso que Deus quer. Porque se na palavra dele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você precisa cumprir o próximo com a ti mesmo. Então saia daqui renovado essa noite. Saia daqui com mãos abençoadas para semear no reino. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa igreja, de todos que estão aqui, que vocês saiam com mãos abençoadas em nome de Jesus. Mas para isso é necessário que você obedeça a Deus, tá? Para que você receba isso, obedeça a Deus, ore pelo seu inimigo. Chega em casa hoje, faz uma lista de nomes. Só de pessoa ruim, exatamente. Não, foi o que eu fiz. No início, aí eu inseri os ruins. Na parte dos ruins foi difícil. Não, pastor, foi muito difícil. Mas assim, eu comecei a orar, e o Espírito foi me conduzindo. E quando eu me peguei, eu estava orando em amor, de verdade. Eu falei, meu Deus, eu estou orando por um cara que me destruiu a vida. Mas eu estou amando esse cara, como é que pode? O Espírito Santo começou a me tomar. E aí no dia seguinte, né, eu costumo sempre falar para Pilar que comigo, o tratamento de Deus é muito demorado sempre. Mas é porque eu sou burro. Mas é verdade, eu não aprendo, eu demoro, eu tomo pancada. Aí eu falo assim, olha só, já pecando, né? O fulano pediu ontem, já ganhou. O outro orou ontem comigo. Olha o orgulho, né? Orou comigo e recebeu. Aí eu não recebo nada, demora 2 anos. Não é difícil? E aí eu percebi que era por causa da minha burrice. De não falar o que eu deveria falar de verdade. Eu estava orando para mim, eu estava orando por outros não. E quando eu comecei a orar por outros, aí sim Deus fez assim, psh, e aconteceu. Eu falo, Senhor, me perdoa. E a partir disso, nunca mais eu parei de orar pelos outros. Não é muito tempo não, tá, gente? Estou há 1 semana orando pelos outros. Difícil, eu sou cabeça dura, mas Deus está vencendo o orgulho. E é isso que Ele espera de nós, porque Satanás, ele quer te vencer, né, pelo cansaço, de tanto você se orgulhar, de tanto que os outros falam com você e você quer rebater, né? A gente falou disso no outro dia, né? Não, mas ela falou, não dou conta disso não, eu já rebato logo de primeira, eu também sou assim. Mas eu fui aprendendo que mesmo diante das nossas personalidades, a gente precisa se tratar.
ser tratado por Deus dentro das personalidades. Deus não quer usar, eu também concordo com isso, Deus não quer usar meus atributos ruins, não. Ele quer me usar. E Ele vai me usar do jeito que Ele quiser. Eu sou só um vaso. Eu não sou minha personalidade. Então eu tenho que deixar Ele fazer. E eu sei que se vocês deixarem Ele fazer, se vocês fizerem isso, realmente se atentarem e amarem o próximo, Ele vai dar como Ele fez com Jó. Restituir, sei lá quantas vezes mais. Esperem isso do Senhor. Acreditem, tá? Eu profetizo na vida de vocês isso, que vocês realmente tenham essa mentalidade modificada a partir de hoje. Porque Deus quer fazer como Ele fez com Jó. E a igreja que está falando aqui de Jó, e eu estou assim, entendendo não, né? O pastor fala muito nos estudos bíblicos Jó, e vem o outro prega também Jó, o outro prega, né? A Márcia veio e pregou aqui, até escrevi aqui sobre o que ela falou, deixa eu achar aqui. A Márcia falou lá em Salmos, né? Sobre o pedido de Salomão, da sabedoria, né? Você falou disso. Aí eu falei, o Senhor está ligando todas as coisas. E aí, poxa, Salomão pediu sabedoria, ganhou sabedoria, se afastou. Por quê? Porque o princípio da sabedoria, né? É o temor a Deus. Então tenha temor a Deus, busque ao Senhor, ame o próximo, é o mais difícil. Eu acho que é a missão que eu deixo para a igreja hoje, para que a gente possa realmente viver o melhor de Deus nas alturas, meus amados, nas alturas, tá? É o que eu entrego para vocês aqui hoje, que primeiro veio para mim como uma bomba, e eu tentei traduzir de uma forma mais prática para a igreja, porque realmente a forma como ele me mostrou, né? E a gente sempre falando assim, né, pastor? Ter orgulho nada. Que orgulho o quê? Tá tranquilo. Cheio de orgulho. Ser humano é cheio de orgulho. E o dia que você se encontrar com isso e aceitar, você vai vencer. Não fale de você. Hoje a gente falou isso, não foi, pastor? Aquele que fala muito de si, eu fiz, eu faço, eu orei com ele, não vale de nada para Deus. Não vale de nada. Então busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Amém, meus amados? Essa palavra que eu entrego para vocês aqui, a gente vai tocar um... Por favor. Vamos eu ia tocar um louvor, irmãos, mas Deus não me deixou achar o louvor aqui. Não, deixa esse mesmo. Aí eu falei assim, Senhor, me fala então. Aí Ele me mandou tocar isso aqui, ó. Presta atenção. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Quando as portas se fecharem em Deus, eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei.
vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz, adore, e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei, eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença em Deus, em Deus, eu confiarei. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Agora eu entendi porque ele mandou tocar isso. Aleluia! Oh, Jesus! Amém! Vermelho, vermelho. Vermelho porque é minha cor. Amém? Eu confiarei, né? Pode estar tudo meio estranho, mas eu continuo confiando em Deus. Apesar de eu estar passando por uma luta, apesar de você estar passando por uma luta, continue confiando em Deus. Ele é digno da sua confiança nele. Ele não está parado olhando o seu sofrimento sem fazer nada, mas ele está lá te olhando e falando assim: vai, meu filho, vai, minha filha, continua confiando, a tua hora vai chegar em nome de Jesus. O Senhor está se levantando do seu trono, e quando ele se levanta, nenhum inimigo pode prevalecer contra nós. Continua confiando no Senhor. Senhor, te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Porque nós em ti nós confiamos. E sabemos, Senhor, que tu és aquele que é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Inclusive sobre a nossa vida, Pai. Então toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Continua cuidando de nós, continua, Senhor, nos sustentando. Continua, Senhor, nos ajudando na nossa fraqueza, Senhor. E nos faz, Senhor, ter a mente de Cristo. Nos faz ser como Jesus aqui na terra, Senhor. Apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas lutas, nós continuamos confiando em Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Guarda cada um de nós, Senhor, durante essa semana, Pai. Que, Senhor, no retorno para o nosso lar, tu estejas com a tua mão estendida sobre nós, dando ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem nos guardando, Senhor, aonde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, aonde nós coloquemos as nossas mãos, Senhor, nós sejamos prósperos, Senhor. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar seja nosso. Senhor, nós sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, derrama da tua glória, da tua graça, da tua misericórdia sobre a tua igreja, Senhor. Que a tua presença seja notória, Senhor, nas nossas vidas, e que outras vidas possam te encontrar através das nossas vidas, Senhor.
Bendito seja o teu nome, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Minha esposa quer dar um recado rapidinho. Irmãos, continue abençoando a obra do Senhor nesse lugar, né? Você que está assistindo pela internet, tem aí o nosso Pix aí, DDD 24 992 68 20 65. Continua abençoando a obra do Senhor, que Deus ele não fica devedor de ninguém, saiba disso. Ele vai te abençoar na medida que você tem abençoado o reino dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrar a igreja do nosso culto de mulheres no sábado às 19 horas e da nossa reunião de oração, que nessa quarta vai ser na posse, na casa da minha mãe, da Bel, da Franz. Amém? Quinta-feira tem a célula lá em Petrópolis. Nós estamos fazendo de 15 em 15. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.